Manos e manas, saudações, bem-vindos aos Algozes de 77 e hoje estamos ligados no livro Nuvem Negra de Michel. Esta é uma música do fundo de Mário Riba, Givunda. Funda kwatundo maka, umaka kwatundo jeta wa fumoto engana. Unase kwatundo funda kwatundo maka, umaka kwatundo jeta wa fumoto engana. Wewe mama, useti wako nye. Bem, meu sangue, Jurante Gonçalves, que toma como é essas forças. Família, estamos no ar. Vamos começar a carregar, é verdade, vamos começar a carregar o nosso programa. Vamos embora, porque é importante carregarmos hoje o Campo da Morte. Funda kwatundo maka, umaka kwatundo jeta wa fumoto engana. Aí, ué. Família, saudações. Manos e manas, bem-vindos bem-vindos a mais um... Não é programa, mas também não é uma conversa. É pura e simplesmente uma visão discutida numa perspectiva. Qual é a visão? A visão é sobre os acontecimentos do 27 de maio, mas estamos criteriosamente a analisar a perspectiva daqueles que cumpriram essa missão. Devo dizer que na edição passada, do dia 15 de maio, eu falei do grupo que Agostinho Neto tinha para executar essa missão. Falei de pessoas, foi com base no escrito de Dalila Cabrito, citei da preferência racial que Dr. Antônio Agostinho Neto tinha para a Comissão das Lágrimas, indivíduos brancos e mulatos. Mas também, ao mesmo tempo, falei aqui de indivíduos mulatos como o Comandante Jica, não por ser meu xará, o nome dele é quase igual ao meu, Gilberto da Silva Teixeira, só que eu já não sou Teixeira. Portanto, o Comandante Jica era visto como crítico, era um militar crítico.
E quando viu o desaparecimento de muita gente, Jica apontou diretamente ao dedo ao grupo do Neto. E Jica, este indivíduo mistício, também não demorou muito tempo, foi morto. Até porque fala-se da morte do comandante Jica na entrevista que o general do momento, da ocasião, esse é o Furtado, dá uma entrevista da cabala que lhe fizeram, se houve cabala, e ele fala do comandante Jica. Devo dizer que este foi a parte falada do dia 15, para continuarmos por aqui. Os algozes, na minha perspectiva, cumpriram uma missão que lhes foi incumbida, mas essa missão, segundo as evidências que nós vamos encontrando aqui, e eu vou falando no percurso destes vídeos, essa missão começou na morte de pessoas mais velhas. Américo Boa Vida, Diolinda Rodrigues, hoje ainda, Matias Miguel, Luiz Miguel, muitas pessoas que foram morrendo até chegar então ao número quantitativo. Começaram primeiro por números pequenos e depois então avançaram para números maiores. E foi essa então a forma que Dr. Antônio Agostinho Neto e o seu grupo continuam a avançar. Portanto, o Michel, que foi deputado da extinta Casa CE, né? O Michel lança o seu livro clássico sobre o 27 de maio, atualmente um dos poucos livros escritos por angolanos sobre o 27 de maio. Michel lança este livro e como componente do livro do Michel, o Michel tinha uma componente muito importante. Ele fala do campo da morte. Olha aqui, eram tantas pessoas que eles estavam a matar naquela altura do 27 de maio que eles já não sabiam os números, mas que era bem verdade que isto era de conhecimento não só de Angola, como de toda a parte do mundo. Até porque na altura o presidente de Portugal, após o 25 de abril, é o Ramalhiano. O Ramalhiano ainda disse que essa forma com que o MPLA está a impor a fazer limpeza no 27 de maio é uma forma de limpar algumas pessoas que também estavam em Portugal, para limpar eles do sistema. Quer dizer, esses indivíduos viam que a morte, matar as pessoas, era a forma mais rápida de resolver o problema, e era muita gente que eles tinham na lista. Então, devemos dizer, e é verdade, Maurício, devemos dizer uma coisa que devemos apontar: o campo da morte que eu estou aqui a falar, o campo da morte está nesse livro de Michel, Nuvem Negra. Este livro, Nuvem Negra, foi reeditado novamente. O livro foi todo o livro reeditado. E eu devo dizer que a juventude uma das coisas que a juventude tem que fazer, tem que pesquisar. Quando eu digo pesquisar, procurar se informar e procurar informação sobre esta especificidade para que a juventude não repita. Mas se você me perguntar, Cota Jica, acha que hoje, quase 50 anos depois do 27 de maio, a juventude angolana tem em si alguns sinais que pode repetir atos bárbaros como 27 de maio? Pode, sim, senhora. Se a juventude não se impor, se a juventude não começar a pensar claramente, porque o que aconteceu com o 27 de maio? As pessoas esclarecidas, as pessoas com uma certa consciência foram limpas e passaram então, passou-se então o quê? Aquelas pessoas menos esclarecidas, está a entender? Aquelas pessoas menos esclarecidas, com menos conhecimento, é que ficaram à frente de todo uma dinâmica de consciência. Daí começa a dar asas para a manipulação, asas para a mentira. Hoje, no contexto atual que nós vivemos no mundo, espera só, família.
da forma que o mundo hoje está, nós não temos razões para repetirmos uma situação como o 27 de maio de 1977. Mas tem que ter prudência, porque o que é que acontece com situações como o 27 de maio? Há pessoas que gostam de dominar o pensamento dos outros e impingir. Quer dizer, o Gica comete um erro, ou o Gica vai falando as coisas boas, amanhã o Gica dá uma opinião errada, já vamos todos para cima do Gica, porque esse gajo não presta, estás a ver? Esse gajo é mesmo como aquilo. Não podemos fazer isso, temos que ter capacidade de conviver com as opiniões dos outros. Porque o Oswaldo Caolo falou uma coisa, não matou ninguém. O Manuel Vicente pegou dinheiro da Angola, veio investir aqui na Europa. A falta daquele dinheiro, o que que trouxe nos angolanos? Pobreza extrema. O Copelipa é um traidor. O presidente João Lourenço, no banquete, na rouba de dinheiro, no programa da TPA, o presidente João Lourenço fez o quê? O presidente João Lourenço está a lamentar. O presidente João Lourenço está a lamentar que já deu casa nos ministros. Os ministros têm boas condições. Os ministros vivem bem, mas estão sempre a optar pela corrupção, pelo golpe baixo. E eu devo dizer que um dos consentimentos mais profundos dos jovens fraccionistas como o meu pai, estes jovens estavam preocupados com a corrupção que estava no seio do grupo do Neto. E que o Carreira era corrupto, gatuno, malandro, malabarista. O Lúcio Lara, apesar da gente falar muito dele, o Lúcio Lara não tinha ligações à corrupção. Mas o Lúcio Lara se dava com muita gente corrupta. O Lúcio Lara tinha uma agenda de matar os angolanos mais consciente. E ele conseguiu deliberar essa agenda. Então, o campo da morte que Michel cita é um sítio que as pessoas foram atiradas como se fossem lixo. Muitas das vezes não tinham comida. As roupas eram roupas rasgadas. E eram homens que, na sua maioria, que estavam ali, não sabiam o que estava a passar. Imagina do ponto de vista psicomental como é que essa gente ficou. Então, logo após a vir lutar para a independência de Angola, da luta da independência, Angola libertada, hoje estamos a ouvir muitos jovens a falarem do capital humano. Está a entender? Você tem que ver, e ontem ainda falei disso, as pesquisas normais, quando você pergunta nas datas, quando você pergunta no Google, quando você pergunta, um dos problemas mais graves de Angola que foi, é a guerra civil. A guerra civil teve, sim senhor, a ver com os comportamentos do Dr. Antônio Agostinho Neto. Se fizesse eleições com Savimbi, com Oder Roberto, a nossa história seria outra. Então, só a guerra civil de 1975 a 2002, mais de 1 milhão de angolanos, eu sou um deles, abandonaram Angola. As pessoas tiveram que se refugiar com medo, porque esses quando matam mesmo forte. Sabem matar bem dentro de casa. O MPLA sabe matar bem dentro de casa, sabe sufocar. Estás a ver? Eu tenho um amigo meu, que o pai dele também morreu na intentona do 27 de maio. E não estamos aqui buscar sensacionalismo nenhum. Que as pessoas mortas eram tantas que eles fecharam numa casa na Vila Alice. Partiram aquilo, fecharam ali e ali passou sítio para passar carros. E nós estávamos a nos matar assim, logo após uma independência. Qual é esse erro que se fez? Porque alegadamente o MPLA dizia que Cita Vale, Nito Alves, estavam muito ligados ao PCP, ao Partido Comunista de Portugal. Pô, não é por eu ter uma ligação ideológica com um partido político, é que você vai matar mais de 80 mil pessoas. Porque aquele português que saíram da Angola sabiam que a determinada altura a Angola vai precisar do nosso serviço, temos que nos preparar, porque eles não têm know-how, não têm pessoas com conhecimento. Eles acabaram de matar 80 mil jovens. Como é que hoje um jovem vai cantar o povo burro? É uma declaração que o jovem não tem conhecimento. Então, eu vejo, não posso falar pelos outros, mas é minha missão de dizer aos angolanos e às angolanas que
vai, quando viaja, quando tem uma oportunidade, conversa com os mais velhos, tenta, aí muitos mais velhos em Angola, ainda bom que tentam saber pelo conhecimento. Tá vendo? Tem que haver conhecimento, as pessoas têm que lutar para, quando escreverem os seus livros, irem atrás das referências, tirar um tempo para ler, para perceber a situação. Em Angola tem, não pode ser um Jica que vive muito tempo fora da Angola, que vive muito tempo fora da Angola, vai atrás das fontes e consiga encontrar livros de... como é que isso não está a trabalhar? Livros e muito mais, de muitos mais velhos angolanos, que a malta devia estar conectada a eles, porque realmente ali por ali passou momentos importantes da nossa história. Tá vendo? Então, este livro de... Deixa eu só buscar aqui. Este livro de Michel, A Nuvem Negra, chega numa certa página que ele dedica imediatamente, Agostinho Neto, olha, tem aqui um mano que está a dizer: força, mano Jica, tenho acompanhado os teus vídeos, hoje por sorte estou na tua live, não temas porque Deus é contigo. Obrigado, amor, obrigado, meu irmão. Agostinho Neto é uma aberração enviada para Angola, eu conheço a profecia, Dr. Antônio Agostinho Neto. Está aí mais um angolano a falar. Agostinho Neto não foi enviado para Angola para coisa de bem, tá vendo? É verdade, mano, Deus acima de tudo, porque quando você fala desses indivíduos, você sofre um ataque espiritual. Você tem que estar preparado. Isso não é só orar, você tem que jejuar. Porque esses indivíduos estão ligados ao mal que destruiu Angola pela base. O que é a base de um país? São os seus filhos. Você tem que parar aqui e analisar que a própria administração colonial, e eu falo com muitos manos que na altura viveram a era colonial, há uma característica muito forte dos três líderes. Olden Roberto, eu tenho fotografia do Olden Roberto da FENELA, o Partido dos Nacionalistas. Olden Roberto tinha cambas portugueses, comerciantes portugueses que alimentavam o Olden Roberto. Esses queriam o quê? É para que faziam uma ligação com o branco para se entenderem. Dr. Savimbi, tem o padre de Savimbi. O padre de Savimbi não é negro, é branco. Dr. Antônio Agostinho Neto casou com uma branca portuguesa. Então, se a situação não era o colono, era só ter o país independente, que fossem honestos. Faltou honestidade. E é muito difícil a gente tocar nesse assunto, porque isso não interessa aos políticos. Os políticos não querem saber da história. Interessa a nós e os outros saber da história. Porque assim, quando um pastor me pede um conselho, mano Jica, a nossa nação está sofrendo, eu digo: pastor, está na tua mão. Vai no deserto, ora, jejua e busca a face de Deus e o Espírito Santo. Você vai encontrar caminho para contribuir, para mudar a vida desse povo. Não vale a pena, mano. Aconselho a juventude a ler, a ir procurar informação, a não se basear muito só naquilo que os outros... Por isso é que eu hoje em dia já não aceito fazer um live e falar de certas situações da Angola sem trazer uma referência. Que essa referência possa situar aquilo que são as minhas falas. E então, eu devo dizer que a precariedade com que os erros dos nossos pais hoje nós vivemos, não só o 27 de maio. O Agostinho Neto deixou o país fraquíssimo. Faz favor, Simão, passe, pode me puxar. Aí Mana Maísa Miranda, tudo fixe. O Agostinho Neto deixou o país fraco. E já não tinha mais nada para Angola ter. Angola já não conseguia engajar-se numa reconciliação. Partiu para uma guerra. E depois também com a solução da Guerra Fria. O Reagan, na altura o presidente dos Estados Unidos da América, mesmo Angola com Guerra Fria, mesmo Angola com os cubanos, mesmo Angola com tudo. Angola aparece numa situação difícil.
os Estados Unidos da América reconhecem Angola. Kissinger, o Henrique Kissinger, vai para Angola e começa logo a tirar o petróleo. Mesmo com os inimigos dos americanos lá, os cubanos. Está vendo como é que nós aparecemos na Guerra Fria? Na Guerra Fria, qual é o nosso lado? Hã? Aqueles países como os não alinhados, porque em Angola em 1985 houve a Conferência dos Países Não Alinhados. Aqueles países como o país do Xanana Guzmão, tá vendo? José Miguel Gomes Timas, um abraço. O país como o do Xanana, o Timor-Leste. Obrigado, Manamãe. O Timor-Leste não estava em lado nenhum na Guerra Fria. O Timor-Leste não estava em lado nenhum na Guerra Fria. Teve como país não alinhado. Angola na Guerra Fria, qual era a sua posição? Angola camba da Rússia. Rússia inimiga dos Estados Unidos da América. Estados Unidos que estava a tirar o petróleo lá em Angola. As bases da Sonangole estavam a ser protegidas pelo cubano. O cubano inimigo dos Estados Unidos da América. E Cuba estava a proteger a Sonangole. E dentro da Sonangole estavam a trabalhar lá trabalhadores norte-americanos, pessoas americanas inimigas. É uma situação triste. Por isso esses indivíduos intelectuais do nosso país, quando querem discutir sanidade intelectual, não venham discutir com finúrias e vaidades. Vamos discutir com seriedade e mostrar os caminhos nas novas gerações, porque ninguém vai ficar aqui para sempre. A morte é uma garantia. Quem disse isso não fui eu, Sigmund Freud. O Filho de Deus veio aqui, Jesus Cristo, o Nazareno veio. O que lhe aconteceu? A determinada altura ele começou a desmarcar de certos juízes que queriam lhe impedir dele chegar àquilo que é a missão dele, aquilo que ele foi trouxido aqui para ser sacrificado, e ele foi em direção àquilo. Então não adianta. Obrigado Maurício Rutz, obrigado. Não adianta nós termos muita vaidade e deixamos esses angolanos sem solução daquilo que é a terra dele. Por que nós estamos a ter muitos problemas no nosso país? Os políticos estão a se bifar. Falta um ano para haver eleições em Angola. Estamos preocupados com bife. Mas você não está vendo eles a dizerem, na corrida para o poder, como é que eles vão fazer para o pão para se comer chegar na tua casa? Não há propostas melhor ainda de pessoas que querem chegar ao poder em Angola melhor que o do MPLA. Não pode. Então, nós temos que avisar a juventude, as próximas gerações de mongolês, que nós temos que definir o país pelaquilo que é a nossa posição. Se o Jica Tetembwa vai fazer um movimento dinâmico de pressão, eu tenho que dizer nos angolanos qual é o objetivo da minha pressão. E eu, da forma que sou e que me apresento ao público, a minha pressão é para tirar o MPLA do poder. E se o MPLA estiver no poder, é para fazer pressão de maneira a já ser agulha no sapato do MPLA. Agulha no sentido de quê? No sentido do MPLA entregar aquilo que o MPLA não tem estado a entregar no povo. Dividir a renda da Angola. Não queremos saber de Emmanuel Macron, não queremos saber de português, não queremos saber de capoeira camundá. Nós queremos saber como é que o MPLA vai dar de beber e comer o angolano no ano X, por enquanto. Não quero ainda falar do próximo ano, quero saber só desse ano. Como é que você vai dar de comer o povo? Você vai fazer como? Para nós deixar no que custe de beber água para mijar sangue. Então, é isso que nos falhou. Vêm muitos com muitas emoções e não dizem ao povo como é que vão governar. Agora o povo não pode perder tempo com futilidades de bifes políticos. Não, isso aqui não vale. Isto não vale. Por isso, nós temos que começar a pegar e a dizer nos angolanos que o objetivo de saber da história da Angola é para nós não repetirmos os mesmos erros. Porque você pega, conforme está aqui o Michel a dizer, você pega um grupo de mais de 1000 pessoas ou de 2000 pessoas, pega, eles põem numa casa, eles põem num campo. É um campo aberto que para você chegar na primeira cidade tem que passar quilômetros e quilômetros de mata. Você põe aí milhares de angolanos sem comida, sem orientação,
sem nada. Foi isso que o Lúcio Lara fez. Então Michel, aqui no livro dele, Nuvem Negra, o Michel está a reclamar isso. Michel é um dos sobreviventes do 27 de maio de 1977. Se há alguém que sabe o que passou no meio disso tudo, sobretudo aí nesse campo onde é que eles estiveram, que segundo Maria Moisés, boa noite. Segundo o Michel, hoje da sua comparação, ele faz comparação que o campo que eles estiveram detidos é equivalente a um daqueles campos que os nazis tinham, em que as pessoas, quando o Michel vê esses vídeos, livros os filmes do nazi, sentem na sua alma aquilo que os outros viram. Então, devemos dizer que quando o MPLA junta o maior problema que levou Angola até a uma guerra civil que destruturou, nós também temos que entender que o MPLA não tem capacidade de resolver os problemas de maldade. O presidente João Lourenço tem coragem. Qual coragem que tem? Qual coragem que esses indivíduos têm? Você acha que o nosso conhecimento científico, a nossa posição está apurada para nós fazermos, para ir desenterrar osso e fazer isso? Não. Nós devíamos partir para o Memorial 27 de Maio. Tentar fazer reconciliação com o povo, em aceitar os poucos que estão presentes. Nunca se falou dos algozes. Os poucos que estão presentes, tentar falar com eles, independentemente de muitos estarem a cumprir uma missão de Estado. Devo dizer que muitos algozes, porque o 27 de maio dá-se numa data. Olha aqui, é 77. Olha aqui, em 75, em 11 de novembro de 1975, foi proclamada a independência. O MPLA, esforçadamente, aquele já era um Estado. E um Estado não tem esse comportamento de que depois você mata as pessoas e vem ao público e vem dizer que estavam ligados ao Partido dos Comunistas dos Portugueses. Eu vi uma entrevista de um indivíduo também que tentou dizer que o Nito Alves recebia muitas revistas. Vocês não sabiam nada. Vocês mataram os outros à toa por causa da nossa forma de ser. Por isso é quando você às vezes vê as pessoas a dizer: poxa, o zairense é assado, o namibiano é assado, o angolano é quê? O angolano é quê? Inveja, mentira. Pergunta no angolano imigrante: manda mais dinheiro para construir uma casa. A casa já está construída, o terreno já está comprado, o tanque d'água já foi feito, cabrito já compramos todos os cabritos. Quando você chega na banda, nada está feito. Isso é a mentira que tinha que se limpar da sociedade. Está entendendo? Então, os fraccionistas, porque eu sou mesmo fraccionista como meu pai. O dia que eu venho a Angola, eu gostaria que me convidassem num congresso do MPLA para assistir o congresso dele, para eles falar mal na cara deles. Isso não é só nas redes sociais, na cara deles, assim, vis-a-vis. Vocês são de ela de Angamba e Awaba. Vocês são os... É a UNITA que não sabe discutir com vocês. Da guerra civil e de vocês espetarem na cabeça da UNITA que a UNITA não tem experiência de governação. Quem é o MPLA para falar de experiência de governação? 50 anos, 600 anos com uma boca na mão, você ainda desconhece o cheiro de uma boca. Epa, o MPLA é brincadeira. Ah, os brancos vêm atrás dos minerais do petróleo. Dá os minerais nos brancos, vamos viver com as raízes. Vamos viver da agricultura. Mas a agricultura não é uma agricultura só para camaradas. Camarada não entende nada de pintainho. O MPLA é uma destruição. Quando eu digo vou ficar no piloto no parlamento, não é mostrar a minha roupa, não é mostrar o meu sexo, não é mostrar coisa. Quando eu digo por isso é que estão nos chamando de maluco, porque o nosso pensamento não é entendido por muitos. Quando eu digo, quer dizer, é ficar à frente destes gajos e dizer, quer dizer, o senhor tem quantos anos? O senhor está há quantos anos a fazer isso? Isso que você fez já impactou a vida de quantos angolanos? Só mesmo os angolanos do teu partido é que bebem água e que comem. É Angola que você quer governar e depois quer fazer discurso de diversidade. Vocês têm alguma coisa na cabeça, menos compromisso com a pátria. Então o jovem não pode falar de política. Quem é que vai falar de política? É o namibiano, é o Mamadou.
Até o Mamadou está a reclamar mais que o próprio angolano. Tem consciência forte. Está me dizendo, mano Gica, muitos angolanos não têm cabelo assim como você. Rapam o cabelo por causa de complexo. Não pode mostrar o pelo ruim. Tá já vendo? Isso tudo nos levou à desgraça e fez com que o nosso povo ficasse assim. Agora não estamos a aguentar, não demos educação nos nossos filhos, nas nossas filhas. Está a haver problema, estamos a ir culpar os outros. O contexto histórico nacional é que nos pôs no meio dessa destruição toda. Nós temos que ser homens e mulheres para assumir. E é importante que eu falo, digo mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, que eu falo. É verdade. Bumbo, Palang, eles mesmo é que são malucos. Quando eu falo que a juventude tem que saber e tem que ter conhecimento do contexto histórico para poder se posicionar. Tá entendendo? Você não pode continuar numa república que a mulher é somente usada. São empoderadas de quê? O que é que elas falam da empoderação? Qual é o poder que elas têm? Se por trás dela não tem um machista. Qual é a mulher da República de Angola que toma decisões, bate na mesa? A Ana Dias chorou tanto pelas crianças abusadas sexualmente por adultos. Eu sou uma pessoa que estou no topo da investigação dos assuntos da criança. Isso não mudou nada. Isso tocou no João Lourenço. João Lourenço mudou por ver a mulher dela chorar. Não, epá, vamos avançar, epá, vamos aqui, camarada. Porque eles sabem quem são os camaradas que andam a fazer mal nas crianças, sabe? E eu devo dizer uma coisa, angolanos e angolanas, não se armem em inocentes. Não vale a pena vocês se armarem inocentes. Na Guerra Fria, sabe uma investigação internacional que eu faço parte sobre a questão da criança? Uma investigação internacional. E chegamos a uma parte de que até aqueles casacos, aquelas vestes para os bombistas vestirem, só estavam a fazer já número de criança. Quer dizer que crianças em determinadas guerras que metiam aqueles casacos para explodir por causa da guerra de mais velhos. Está a entender? Nós em Angola, durante a guerra civil, as crianças carregavam armamento. A guerra de angolano para angolano, armamento na cabeça. Crianças foram feitas de soldados militares. Crianças meninas dançavam a noite toda para satisfação de militar. Você já viu general militar a defender criança? Tem um outro que adotou, as histórias são poucas. O resto das crianças foram rebentadas. Então, o feminino foi destruído. E hoje esses estão a vir com as pessoas com mais moral na sociedade, porque somos generais. Vocês são generais de quê? Tá vendo? Eu saía da Alemanha para Londres. O tal general angolano queria ter confusão comigo. Ele pensou que os brancos que iam me fazer qualquer coisa iam me pôr no voo dele de Luanda. Mano, se arrependeu, mano. Ele hoje deve estar no quartel a dizer aos soldados: minha vida ia embora na Alemanha. Ai. Eu falei naqueles pula, não se metem, mano. Luta grande. Roupas ficaram rasgadas no aeroporto ali. Eu disse: Cota, não se meta. Então, olha, já tivemos cá Jurante Gonçalves, já tivemos cá o general Nunda, já tivemos cá o general Miguel Neto. Se ele também vir aqui, ele que vem e faça o seu trabalho. Se ele tentar, vão lhe avisar mesmo nos aliados dele aqui na Inglaterra, não vale a pena, cumpre tua missão, vai embora. Yeah. Mas voltando ainda aqui na maca do 27 de maio de 77, eu devo dizer que o campo da morte de Michel, obrigado meu irmão José Antônio, o campo da morte, o livro de Michel ilustra a falta de liberdade que os angolanos não tinham. Ou seja, quando o português saiu, os angolanos entraram sobre um domínio do MPLA, que aqueles que tentarem contra o poder serão mortos, porque você, ao matar, nem que fosse só 500 pessoas que estiveram nas lutas, e você justifica
situações infundadas. Você justifica situações podres. Tá vendo? Você se justifica de situações podres que quer dizer, que você diz que não, nós matamos porque essas pessoas estavam aqui para dar um golpe de esquerda. Qual é o golpe de esquerda? É o que é isso, o golpe de esquerda? Tá entendendo? Mas golpe de esquerda vem da onde? Qual é essa extrema esquerda? Quem eram? Era só por causa dos discursos do Nito Alves? Realmente, você mata muita gente. Então aquele povo, na sua maioria camponês, ficou com medo. Se não, esses aqui é melhor lhes deixar, senão vão nos matar todos. E foi assim que milhares e milhares de angolanos morreram. E foi assim que muitas pessoas começaram a abandonar o nosso país. A realidade. Então, os 3 erros até agora identificados da guerra civil que nós tivemos entre nós, a morte de milhares de angolanos após a independência, tudo isso vem das frustrações das mortes dos movimentos de luta de libertação. A UNITA, o MPLA e a FENELA mataram de forma indecorosa milhares e milhares de angolanos, porque o MPLA foi o que matou mais, e sendo o MPLA que matou mais, então os inscritos, o nome de milhares de pessoas são membros do MPLA que foram sacrificados naquela altura. E o MPLA, por causa da desgraça que ele carrega, o MPLA tem medo de vir ao público e tentar fazer qualquer coisa. Você acha que Valdir Cônego, Engenheiro Venácio, eu não vou falar o Higino Carneiro, porque o Higino Carneiro faz parte da corja. Higino Carneiro é da fábrica que nos fez mal. O Higino Carneiro é o primeiro algoz do 27 de maio que chega, diz mesmo ao público: não, nós agarramos aqueles indivíduos, fomos, lhes prosseguimos, eu é que prendi o Nito Alves. Higino Carneiro é o único que fala. Tira o Higino Carneiro de fora, mas José Carlos, Engenheiro Venácio, Valdir Cônego serão somente nomes ouvidos no MPLA, nunca vão ocupar lugar cimeiros. Nunca, porque o MPLA continua sempre o MPLA da mesma coisa. Ou você fica lambe-bota, ou fica MPLA muito burro para poder avançar. Mas tens que te lembrar uma coisa: a determinada altura serás golpeado no MPLA. Por isso é que eu falo do MPLA magoado, magoanini. Então, as pessoas entraram no MPLA, muitos deles tiveram alcance econômico. Fizeram o quê com esse alcance econômico? Casa em Cabinda, casa no Cunene, casa na diáspora, dinheiro no banco aqui, banco ali. Fizeram o quê? O MPLA nem sabe ser próspero com aquilo que chega na mão dele. Então, esses indivíduos do MPLA deram cabo do tecido humano da nação angolana. Claro que isso já não vai ser reposto, mas você não sai de uma frustração colonial e entra numa frustração depois da independência. Gajos que partiam Pedro, gajos que partiam hospital, gajos que partiram pontes, estradas, ruas que nunca conseguiram fazer. Esses indivíduos querem o quê? O presidente da Namíbia, Sam Nujoma, estava em Angola, foi detido no 27 de maio. Membros do ANC do Nelson Mandela estavam em Angola, na casa da minha tia Manabia. Tinha lá indivíduos do ANC. Eu convivi com Donde, com pessoas do ANC. E viram dizer: não vamos cometer os mesmos erros. Não vamos cometer os mesmos erros que os nossos irmãos cometeram em Angola. Matar. Tá vendo? Então, manos e manas, a minha reflexão hoje é com base no livro de Michel, Nuvem Negra. Aquela pressão. Os fraccionistas foram torturados, mas essa tortura foi uma agenda longa que Antônio Neto desenhou já no mar e começaram a derrubar figuras sênior. Você já imaginou se à frente de Neto não tivesse o Lenin, mas tivesse Américo Boa Vida, Nicolau Gomes Pence, Nito Alves, Comandante Bacalov, Zé Vandune, Diolinda Rodrigues, Américo Boa Vida, comandante hoje ainda,
e muitos mais outros manos que foram mortos no nosso país. Esses indivíduos não iam ter capacidade de fazer guerra civil. Mataram e enfraqueceram o país. Depois, então, a última vítima que lhe mataram, porque para mim o Antônio Neto, eu sou como Silva Mateus ou Rosa Mateus da Fundação 27 de Maio. Antônio Neto foi morto. Tá vendo? Então, família, o foco hoje do vídeo é uma análise, né, com base naquilo que o Michel viveu num campo de concentração em que não tinham comida, não tinham água, não faziam higiene pessoal, estavam ali completamente humilhados, estavam Osvaldo Caolo. Tá vendo? Hoje, esse cenário, estavam Osvaldo Caolo. Ainda nesse cenário, os nossos manos estavam Osvaldo Caolo. Os nossos cotas ainda estavam 15 mais 2. Em 77, os nossos cotas estavam como Calupeteca. Como Calupeteca, detidos sem saber quando é que haviam de sair das redes. Ao ponto do nome das nossas irmãs sair na cadeia de São Paulo. O MPLA foi mau com aqueles que lutaram para dar independência. Tá entendendo? Por isso, quando eu passo pelas ruas e as pessoas me perguntam assim: tu não tens medo? Medo de quê? E de quem? Lúcio Lara já morreu. Quem é mais outro Lúcio Lara que está aí? Que faz as coisas para deixar a verdade. O Lúcio Lara envergonha o MPLA por causa daqueles... Obrigado, mano, obrigado. O Lúcio Lara faz parte daquelas pessoas que matou, rematou, pisou por cima do angolano e ainda deixou escritos. Várias famílias perderam seus antequeridos e que nunca mais onde destruíram tudo. Como é, você tem... Eu quando falo com as pessoas, como é? Você tem fotografias do teu tio que morreu? Ok, Dalila Cabrito é uma historiadora portuguesa. Dalila Cabrito é uma historiadora portuguesa, mulher de Álvaro Mateus Cabrito, e ela escreveu o livro Purga em Angola. Este que está aqui. Se tu vês o nome dela, está aqui em cima. Era noite de São João. Ela escreveu esse livro e ela foi muito criticada. E esse livro é muito bom, que compromete figuras históricas angolanas que hoje falam do 27 de maio, mas a determinada... Desculpa, estava a entrar aqui um telefonema. Mas a determinada altura... Que foi? Sim, esse livro compromete determinadas figuras que a determinada altura, essas figuras escreveram para Dalila Cabrito, e a Dalila Cabrito também lhes expôs aqui, Dalila Cabrito, lhes expôs aqui carta do historiador angolano fulano que me escreveu sobre o 27 de maio. Hoje essas pessoas querem ver o nome dele fora dessa carta. Fizeram isso para checar no MPLA. Como é que o MPLA não ia nos matar? Uma cambada de bajuladores. Uma cambada de pessoas que perseguiram valores. Não, Augusto da Silva, é verdade. Nós temos que... Porque você não mata milhares de pessoas, filhos de Deus, e tudo vai acontecer só assim. Então a nossa terra está a entrar para um sentido de desgraça muito forte.
Os homens não conseguem dizer chega, é o fim. E é por isso é que eu faço tudo o que eu faço. Tem tempo determinado. Fiz o programa Balo Muka e disse nas pessoas que tem que acabar. Porque tem que haver mais chance para outros jovens também usarem as redes sociais e virem fazer programas para poderem também falar com os outros. Está entendendo? Hoje estou aqui a falar do 27 de maio. Mas se você for ver na minha página Tetembo Balo Mukeno do YouTube, não tinha barba branca, não tinha nada disso. O tempo passou e o tempo passa muito rápido. Mas é bem verdade que nós fomos nos envolvendo profundamente na dinâmica do tempo e foi muito aprendizado. Raramente você vai encontrar uma Nujica numa festa ou numa discoteca, raramente. E eu escolhi outros caminhos da minha vida. Mas os caminhos que eu escolhi, eu não me arrependo. De ter capacidade hoje de chegar num angolano ou numa angolana, explicar o que a história nos negou. Eu ainda não sou historiador, nem sou doutor, nem nada. Sou só um elemento interessado no conhecimento. Então, família, a dica de hoje é essa. O livro Nuvem Negra, o campo da morte. Um campo onde muitos angolanos foram atirados para lá. Uma fase em que Dr. Antônio Agostinho Neto e Lúcio Lara chegou a um tempo, perderam o radar de como estavam a matar e quantos já tinham sido mortos, quantos já estavam mortos, já estavam perdidos. Era muita gente que não sabia. É verdade, a karma existe. Sim, Ngushi foi rápido e a morte do Ngushi também foi uma morte igual a que ele deu nos outros. Tá entendendo? Já tá entendendo? Eu vi. E aliás tem um disco de 500 fotos de pessoas detidas na cadeia de São Paulo que passaram por ali. Mano, é triste. Estes gajos foram maus. E hoje estamos a ver pessoas como Burnito de Souza, que se você falar dele, você é cúmplice. Você é do movimento de libertação MPLA, você faz parte das estruturas dos quadros, você é assassino como os outros. Dino Matroce pode vir dizer que houve exagero. Qual foi a tua posição, Dino Matroce? É só isso? Roberto D'Almeida, a tua posição só foi isso? Mamá Luzia inglês, a tua posição foi só essa? Não, vocês são cúmplices disso. Lê mesmo, lê o livro Purga em Angola, lê mesmo. Faz bem, mano, faz bem. Vai na página, dá um salto na página 126 do livro Purga em Angola rapidamente. Vais ver lá a Comissão das Lágrimas. E quem eram as pessoas das Comissões das Lágrimas? Esses indivíduos queriam o quê? Então o MPLA hoje pensou que não se podia criticar com eles. Nós dissemos dos mais velhos antes de partir de Angola. Estamos aí lá fora. Mas o MPLA que se põe a pega. Portanto, família, é mais um live com o Mano Jica para conversarmos sobre os algozes de 1977. A boa música angolana, no fundo, vai sempre nos fazer companhia, porque muito dessas vozes estavam só a pré-escrever o que seria o destino deles. Deus lhes avisou por muitas outras maneiras, mas não havia muito discernimento. O Agostinho Neto foi visto como uma lâmpada, ou seja, uma bola de soluções, mas é mentira. Mangushi era inimigo. Cometeu um dos grandes erros que os homens angolanos cometeram, mas ele é nosso. Agostinho Neto é nosso, é da nossa nação. Vamos fazer como. Força, família, estamos juntos. E eu vou estar amanhã aqui novamente, até no dia 27 de maio de 1977. Este live não para. Um abraço, fica bem, bom fim de semana. Vamos continuar a meditar, vamos continuar a lutar com os olhos na melhoria do continente africano, mas vamos nos desapegar do vitimismo
e vamos entrar. Amiro dos Santos, ainda depois vai ver na repetição, não faz mal, pai. Vamos nos entregar fortemente para conhecer aquilo que foram as partes mais difíceis da nossa história, porque quem conhece a história já nunca mais repete. É verdade, Amaro Kwame, um grande abraço, estamos aqui, estamos já a terminar o nosso programa, falar um bocado sobre os algozes de 77, aliás o 27 de maio tem sido assim, bombo, estamos juntos meu irmão, de nada minha família, viva Andongo, é verdade. Até que a bomba foi se enganar, até que a bomba foi Belina, até que a bomba foi se enganar. Ei, Belina. Este homem Arthur Nunes, a determinada altura era chamado mestre de cerimônia, mas há uma fotografia que o Lúcio Lara e o Agostinho Neto estão a olhar para ele de uma maneira. Eu disse, ei, já estava mesmo marcado para eles rebentarem. Aí, ué. Família, não gasta mais o dado de saldo. Fico por aqui. Amanhã vamos continuar a nossa conversa em torno da purga em Angola, em torno das confissões de um estadista, em torno dos donos angolanos de Portugal, o Carlos Pacheco, a Lara Ponço, todos esses, o Michel, todos esses serão matéria para nós discutirmos ainda mais sobre essa infinita situação que nós temos à frente de nós. Portanto, um abraço, estamos juntos. 1977, hoje, dia 16 de maio, muitas famílias em Angola já nem querem recordar o que passaram. É verdade. Foi forte. Aí, ué. Essas músicas depois, mais tarde, ficou só já música para ouvir devagar. Não põe essa música, não põe. As pessoas não tinham medo da música, tinham medo das vidas arrancadas. Empelá, são sujos esses. Não faz mal. Manuel, um abraço, meu irmão, um abraço. Obrigado.